Sabia que um gás pode realizar trabalho? Isso mesmo, trabalho. Se você quiser entender essa frase, continua vendo esse vídeo. Eu sou Thiago Tovo, professor do cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX, e seja muito bem-vindo ao nosso super intensivo. Essa é uma aula de física da frente 2, onde já falamos sobre termometria, calorimetria, mudança de estado da matéria, gás perfeito, gás real, e hoje vamos dar continuidade na nossa matéria falando sobre termodinâmica. Mas por que eu coloquei aqui termodinâmica 1? Porque eu vou dividir a termodinâmica em 3 partes. Termodinâmica 1, termodinâmica 2 e termodinâmica 3. Para a gente poder ver passo a passo, com bastante detalhe, cada uma delas. Então hoje vamos fazer uma introdução à termodinâmica e falar sobre o trabalho de um gás. Então chega de enrolação e vamos logo para o conteúdo. Vamos lá! Termodinâmica. Termodinâmica, se você reparar, está dividido em termo e dinâmica. Termodinâmica é o estudo, é a parte da física que estuda a temperatura, estuda as trocas de calor com o quê? Com a dinâmica, com o deslocamento das coisas, ou melhor ainda, com a realização de trabalho. Então, termo vem de calor, o Qzão, lembra? Quantidade de calor. E dinâmica, que eu vou chamar de trabalho, que vai ser representado por esse símbolo grego aqui. Ou em algumas apostilas, alguns materiais didáticos, vocês ainda vão ver W de work. Work, trabalho em inglês bilíngue. Então nós temos que termodinâmica é o estudo da relação entre calor e trabalho. Então vamos lá, vamos falar sobre o trabalho realizado por um gás. Aqui eu coloquei uma imagem de um quarto totalmente bagunçado, cheio de coisa, tem coisa pra lá, coisa pra cá, e eu pergunto pra vocês o que isso tem a ver com o trabalho de um gás. Bom, pensa o seguinte, imagina que esse aqui é o meu quarto. Para eu poder organizar esse meu quarto, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar essas coisas, usar uma certa força, levantar essas coisas e causar um deslocamento para colocar essas coisas no lugar. Então, para que eu organize o meu quarto, para que eu organize qualquer coisa, eu preciso de força e deslocamento. Ou seja, força e deslocamento, eu tenho um trabalho, eu preciso realizar um trabalho se eu quiser colocar as coisas em ordem, se eu quiser colocar as coisas no lugar. A mesma coisa acontece com gás. Ele tem que fazer uma certa força para gerar um certo deslocamento. E isso é um trabalho. Ele pode tanto realizar um trabalho quanto acabar sofrendo um trabalho. Quer ver? Dá só uma olhada nesse vídeo aqui. Nesse vídeo nós temos um recipiente cheio de partículas. As partículas estão se movendo livremente. Agora eu vou começar a aumentar a temperatura, eu vou dar calor para esse meu gás. Olha só, repare, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das partículas, mais rápido as partículas estão se movendo. Quanto mais rápido as partículas estão se movendo, o volume vai aumentando. Agora, se eu por acaso começar a resfriar esse meu gás, tirar calor, o grau de agitação das partículas vai diminuindo, assim elas vão bater com menos força nas paredes do recipiente. E para manter a pressão constante, o volume desse meu gás vai acabar diminuindo. Então, como vocês viram nesse vídeo, o meu gás ele causou um certo deslocamento, tanto aumentando o volume quanto diminuindo, quanto contraindo. Primeiro a gente começou a aquecer o gás, começou a dar energia, uma maior energia, um maior grau de agitação das partículas, então as partículas começaram a ficar mais rápidas. Quanto mais rápidas as partículas estavam, maior foi o nosso volume. Então, nesse caso, a gente diz que o nosso gás ele realizou um trabalho. Ele realizou um trabalho aonde? No resto do mundo todo que estava em volta dele. Então, se o meu gás expandir, aumentar o seu volume, ele está empurrando todo mundo, ele está causando deslocamento aonde? Em todo mundo à sua volta. Agora, quando eu comecei a tirar calor dele, suas partículas começaram a ficar mais devagar, então o seu volume começou a diminuir. Aí a gente diz que o nosso gás sofreu um trabalho. Mas sofreu um trabalho de quem? Sofreu um trabalho do resto do mundo. O resto do mundo, o resto do universo começou a comprimir esse meu gás e assim diminuir o seu volume. Então nós temos que em dinâmica, nos estudos de dinâmica, o trabalho de qualquer coisa, o trabalho que eu faço para levar um móvel daqui até aqui, ou o trabalho que o meu gás faz, é força vezes deslocamento.
eu preciso de uma força para causar um deslocamento. Mas a gente também viu na aula passada que o meu gás ele tem uma certa pressão, e essa pressão é dada pela força que as partículas batem na parede do meu recipiente. Então nós também temos que a pressão P é igual a força vezes a área. Como eu vou fazer para lembrar disso? Ah, mas por que pressão é força sobre área? Bom, faz um teste aí em você. Pega o seu braço e faz uma certa força com o seu dedo, que essa é a área dela. E você vai ver que vai sentir uma certa dor, uma certa pressão. Agora começa a fazer a mesma força com a palma da sua mão. Você não vai sentir praticamente nada de dor. Por quê? Porque você aumentou a área, e conforme eu aumento a área, menor vai ser a minha pressão. São grandezas inversamente proporcionais. Então, pressão é força dividido pela área. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Lembra sempre do dedinho. Agora, minha área, ela está dividindo, ela passa para lá, multiplicando. Então, temos que a força é pressão vezes a área. Força é pressão vezes a área. Trabalho é força vezes deslocamento. Eu vou simplesmente pegar a força, que é P vezes A, e jogar aqui na minha equação do trabalho. Com isso a gente vai ter que trabalho é pressão vezes a área vezes um certo deslocamento. Pausa esse vídeo, anota essa equação que ela é importante. Olha só, vou imaginar que quando eu tive o aumento de volume, o meu recipiente ele era um cilindro. Comecei a aquecer ele, o que foi acontecendo? O volume começou a subir, o volume começou a aumentar. Então eu tive um certo deslocamento. Como que eu calculo o volume de um cilindro? Se você lembra das suas aulas de matemática, o volume de um cilindro é a área da base, que é um círculo, então vou chamar de AB, área da base, vezes quem? Vezes a altura. Mas olha só aqui, quem é a altura aqui? É o Dzinho, é o deslocamento. Então o volume do nosso cilindro, apenas o volume do que aumentou, é o volume do ΔV, da variação. É só o que aumentou, é igual a área da base, vezes quem? Vezes o Dzinho. Então é assim que eu vou calcular a minha variação do volume. O quanto de volume aumentou ou o quanto de volume diminuiu. Agora você lembra que eu mandei você anotar essa equação aqui? Olha só, repara só. Área vezes deslocamento. Mas o que é a área vezes deslocamento? Área vezes deslocamento é ΔV, a variação do volume, é o quanto meu volume aumentou ou o quanto meu volume diminuiu. Então eu posso simplesmente substituir, onde eu tenho A vezes D, eu coloco ΔV. Então A vezes D, área vezes deslocamento, é a variação do volume. Então a gente vai ter que o trabalho realizado por um gás, trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, volume final menos volume inicial, ΔV. Então, trabalho é pressão vezes a variação do volume. Trabalho é P vezes ΔV. Delta é sempre uma variação, variação é sempre final menos inicial. Volume final menos volume inicial. Então, só pra gente resumir, a gente vai ter o quê? Que o trabalho realizado por um gás, ele pode ser positivo, um trabalho maior do que zero, um trabalho positivo quando? Quando o meu gás ele acaba aumentando o seu volume. Então, quando isso acontece, o meu gás está realizando o trabalho. O meu gás realizou um trabalho, então ele é positivo. Mas também o meu trabalho ele pode ser um valor negativo, um valor menor que zero. Quando isso vai acontecer? Quando o meu volume acabar diminuindo. Então, nesse caso, o meu gás ele vai sofrer um trabalho. Então, quando ele aumenta o volume, ele realiza um trabalho. Quando ele diminui o volume, ele recebe um trabalho. E agora, o meu trabalho ele pode ser zero? Sim, ele pode ser zero. Quando? Quando o meu ΔV for igual a zero. O volume inicial é igual ao final. O volume não variou. Então quando o volume fica constante, o trabalho é igual a zero. Volume constante. Certo? Agora vamos ver como isso funciona graficamente. Vamos imaginar aqui, vamos imaginar não, né? Vamos ver um gráfico. Temos um gráfico de pressão por volume. Aí nós temos um gás, uma certa massa de gás que vai sofrer uma certa transformação gasosa. O meu gás ele parte de um ponto A e ele vai chegar no final até um certo
ponto B. Então o meu gás saiu de A, foi transformando, foi aumentando sua pressão, foi aumentando o seu volume até chegar em B. E aí eu pergunto para você, qual o trabalho realizado pelo meu gás? Bom, trabalho é pressão vezes a variação do volume. Eu tenho que ver aqui variação do volume, mas a pressão, ela variou e não pensa muito nessa parte. Você viu um gráfico e ele pede para você qual o trabalho realizado pelo gás durante esse processo, durante esse gráfico aqui. Você simplesmente vai fazer o quê? Vai calcular a área do gráfico, a área de baixo desse meu gráfico. Porque a área desse meu gráfico ela é numericamente igual ao trabalho. Então é isso, pediu o trabalho, deu um gráfico, calcula a área desse gráfico. Só para facilitar, nós podemos fazer o quê? Podemos traçar uma reta aqui e aí a gente calcula a área do quê? De um retângulo e de um triângulo e soma elas. Pronto, achou a área do gráfico. Consequentemente, achou o trabalho realizado pelo gás durante o processo de A até B. Agora, esse meu gás, ele está realizando o trabalho ou ele está recebendo o trabalho? Repara, o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, o meu gás está realizando o trabalho. Caso o processo fosse o contrário, fosse de B até A, saísse de B até A, o volume estaria diminuindo. Aí seria o contrário. Então o meu gás estaria recebendo um trabalho, daria o mesmo valor, porém negativo. Então, além de calcular a área do gráfico, sempre analisa o volume está aumentando ou o volume está diminuindo para saber o seu sinal. Muito bem, vamos ver agora o trabalho de um ciclo. Como assim um ciclo? Sabe, ciclo, ele começa em um ponto e termina no mesmo ponto. Então vamos lá. De novo, nós temos aqui um gráfico de pressão por volume. Nesse meu gráfico nós temos um gás que vai passar por um processo, uma transformação gasosa de um ponto A até um ponto B. Mas agora ele vai passar como de A para B? Desse jeito. E depois dele ir de A até B, ele vai voltar, ele vai de B até A. Então quando o meu gás foi de A para B, se a gente calcular o trabalho que o meu gás realizou de A para B, é só calcular a área embaixo desse meu gráfico. E repara, o que está acontecendo? O volume está aumentando. Se o volume está aumentando, então o meu gás está realizando o trabalho. Mas agora olha só o processo contrário. Ele vai passar de B para A, o meu gás está voltando. Então isso é o que a gente chama de ciclo. No processo de B para A, qual que é o trabalho? O trabalho é agora só essa parte aqui, ó, de baixo. Mas o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, ele está recebendo trabalho. Então temos um trabalho negativo. Então se a gente fizer essas contas, a gente vai ter que o trabalho total de A para B e de B para A é justamente o trabalho do ciclo. Então se a gente quiser o trabalho, basta calcular a área aqui dentro. Não se preocupa, porque em provas no vestibular eles não vão te dar coisas esquisitas assim. Porque isso daqui, como calcula a área disso? Não sei. Eles vão dar coisas comuns, coisas que a gente sabe calcular a área, como um quadrado, como um triângulo, certo? Então não se assuste com essa forma. Mas lembre-se sempre que um trabalho de um ciclo é justamente a área interna desse ciclo. Se for um quadrado aqui, calcula a área desse quadrado. Beleza? Mas vamos ver como isso realmente cai no seu vestibular, nas suas provas. Então não sai daí que eu vou focar nessa lousa e a gente já volta. Então olha só esse exercício é da Unifesp e ele fala pra gente, nós temos um diagrama, nós temos um gráfico de pressão por volume e está acontecendo uma transformação gasosa. O meu gás ele vai se transformar aqui, ó, saindo de um ponto A e ele quer chegar no ponto B. Porém, esse diagrama ele nos dá 3 caminhos possíveis. O meu gás ele pode sair de A, passar por C por uma transformação isobárica com pressão constante e depois passar por uma com volume constante, de C até B. Ou ele pode passar de A até D e depois de D até B. Ou ainda ele pode passar de A até B. E ele quer saber qual desses caminhos, A, C, B, A, B ou A, D e B, vai ter o menor trabalho. E depois de saber qual caminho tem o menor trabalho, como calcular o trabalho, qual vai ser a equação que eu vou usar para calcular o trabalho. Bom, se você prestou atenção na aula, você sabe que o trabalho é numericamente igual ao quê? O trabalho, ele é numericamente igual à área do gráfico, a área do quê? Do que está
embaixo do meu gráfico. Então, se a gente pegar esse primeiro caminho, ó, de A até C até B, a área, tudo isso, e é uma área grande, hein? Ele não quer um trabalho grande, ele quer o menor trabalho, tem que ser o menor. Então, de A até B, ainda tem uma área grande, ó, mas se eu pegar de A, B e C, a área vai ser só isso aqui, ó. Porque o primeiro caminho, se eu pegar de A até D, a área é zero. Então, de A até B, o trabalho é zero. A gente pode ver isso como? Porque o volume se manteve constante. Se o volume ficou constante, o meu gás não expandiu e nem contraiu. Então, o trabalho é igual a zero, não realizou um trabalho. Então, nesse processo, o trabalho é zero. Porém, de D até B, houve um aumento do volume. O volume aumentou, então teve um trabalho positivo, ok, a gente tem um trabalho. Então, para calcular esse trabalho, basta calcular a área desse retângulo aqui. E você sabe que a área do retângulo é lado vezes lado. Quanto está valendo esse lado? V1 até V2 é esse tamanhozinho aqui. Então, o trabalho é igual a V2 menos V1, peguei o maior menos o menor, vezes quem? Vezes o outro lado. O outro lado está valendo o que aqui, ó? P2 vezes P2. Pronto, é assim que eu vou calcular. Simples assim que eu vou calcular a área do meu gráfico, consequentemente calculei o trabalho. Então é assim que a gente calcula o trabalho, essa é a equação, e o caminho é de A, passando por D e depois por B. Essas são as duas respostas que ele quer, é isso aí. Então, se você pediu o trabalho realizado por um gás e ele deu um gráfico, o que você vai fazer? Calcula a área do gráfico, porque a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Simples assim? Simples assim. Muito bem, espero que tenham entendido. É isso aí, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!